Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje falarei um pouquinho sobre a gestão empreendedora, do ponto de vista da utilização de estratégias, né? E também do ponto de vista do que o sucesso nos representa como resultado desse perfil. Eu trouxe este capítulo aqui também, ele é escrito por Mary Christine, né, Fortes Rocha. Deixei disponível para vocês esse capítulo, não só na plataforma, mas também no grupo de WhatsApp. E farei também uma abordagem com uma webinar, dando continuidade ao assunto de gestão empreendedora, sobre empreendedorismo em si. Então vamos lá, com uma pequena introdução. Segundo Martins, né, em 2006, Martins citou que podemos considerar a gestão empreendedora como uma abordagem gerencial. O que é uma abordagem gerencial? Tudo que compete àquela pessoa que está gerenciando como função de alguém, como função do administrador, e que exige conhecimento, é o que nem eu falo para vocês, né? Precisa-se ter aquele conhecimento da teoria, né? Chamamos de conhecimento explícito, e o conhecimento também da prática em processos de inovação. Aqui está de uma maneira muito técnica, né? Vocês ali da área da estética conseguem perceber que vocês possuem esse conhecimento teórico porque estão fazendo o curso e conhecem também a prática, porque realizam no dia a dia na hora da prestação dos serviços. E quando eu falo processos, eu penso em eficiência, o que torna eficiente o meu trabalho, o que torna eficiente a minha atividade em si, o que torna a eficiente. E quando eu torno o processo eficiente, né, e inovador, eu consequentemente eu surto resultados muito mais efetivos. Eu atendo às reais necessidades do meu consumidor. Bom, um gestor empreendedor, um gestor que tem essa capacidade empreendedora, lembrando que empreendedorismo não é ser um empresário. Muitos empresários não têm essa capacidade de empreender. Empreendedorismo nos remete a competências diferenciadas das pessoas. Eu posso trabalhar dentro de uma organização e ser um profissional empreendedor, ser um funcionário empreendedor. Eu posso ser um estudante empreendedor, um estudante que faz uma abordagem e pratica processos inovadores, né? Então eu preciso lembrar sempre disso, gerindo mudanças sempre, né? Tendo em vista que as mudanças acontecerão e eu preciso gerenciá-las da melhor maneira possível, sempre levando em consideração os riscos e buscando a constante melhoria da performance da minha empresa, seja ela pequena, ou performance do meu profissional, né? Minha performance dentro da organização. E sempre buscando alcançar a realização pessoal e um negócio competitivamente sustentável, que consiga permanecer, que consiga se sobressair em qualquer circunstância, né? Em quaisquer situações atípicas, né? Então, para isso, na gestão empreendedora, existem estratégias empreendedoras também. Para eu ser um empreendedor, para eu gerir o meu negócio de uma forma empreendedora, eu preciso utilizar-me de estratégias empreendedoras. O sucesso, ele é resultado sempre do perfil, da determinação, das escolhas e de muito trabalho, né? De uma maneira muito mais ágil de se implementar, de se trabalhar. Para um melhor atendimento dessas estratégias de gestão, esse modelinho aqui, ó, que eu vou apresentar para vocês, a gente consegue observar que existe um novo modelo de negócio e que ele está atrelado a combinações de alguns importantes aspectos,
tá? De uma maneira muito simples. Então, o que a gente tem que entender? Que existe uma alta inovação, consequentemente, eu inovo cada vez mais, eu tenho pouco risco se eu estou sempre inovando, né? Inovação, aqui alta, baixa, né? Baixa inovação, se eu não inovo, eu tenho muito risco. Aqui inovação e aqui risco. Então, quanto maior o risco, né? Menor a inovação, mais baixa a inovação. Então, quanto mais a inovação, maior, né? Perdão, quanto maior a inovação, menor eu tenho de risco. Então, eu tenho que sempre praticar inovação, criação de um bom serviço, né? Vamos dizer assim, de algo que é diferente, algo que é único. E o risco é a probabilidade de grandes perdas, eu perder cliente, né, entradas de novos concorrentes. Então, eu tenho que sempre inovar para facilitar, para eu conseguir permanecer e me sobressair nesse mercado, para eu ter menos risco. Aqui, ó, baixo, baixo, alto e alto. Então, quanto maior a inovação, menor o risco. Quanto maior o risco, isso significa que eu investi muito pouco em inovação. Essa matriz aqui a gente chama de matriz estratégica empreendedora. É só para conhecimento de vocês, tá bom? E é interessante a gente aplicar essa filosofia de vida empreendedora também. Essa matriz ela funciona como uma ferramenta justamente para auxiliar o empreendedor a interpretar o quão vulnerável ou não ele está, né? O seu negócio está diante do mercado no contexto atual em que está inserido. E é onde que ele identifica os pontos de direcionamento, onde ele direciona também as estratégias que devem ser executadas. E após ele localizar em qual quadrante ele se encontra ali, a empresa ele toma as decisões e ações necessárias justamente para melhorar, justamente para se consertar. A gestão empreendedora, eu vou falar de uma maneira bem resumida aqui para não tomar tanto tempo de vocês, né? Até porque tem várias citações. A gestão empreendedora nada mais é, né? Os empreendedores e gestores, eles se diferenciam por algumas características, né? Nessas características, a gente pode mencionar habilidades e competências. Pode-se dizer que um empreendedor, ele é um gestor, é claro, mas exerce atividade que nem todos os gestores contemplam, pois estes geralmente ocupam um lugar formal na hierarquia da empresa e operam com responsabilidade e autoridade bem definidas. A gente tem que entender isso. Normalmente, gestores nem sempre são empreendedores, como eu disse para vocês, ou eles podem se enquadrar também. E por outro lado, os empreendedores, eles utilizam mais redes de contato do que a própria autoridade formal, né, dentro de uma organização que tem uma estrutura toda formalizada ali. E gerir um negócio, ele nem sempre vai ser divertido. Isso daí é uma realidade, mas que muitas pessoas acabam confundindo, né? Então, os gestores, eles podem buscar aperfeiçoamento em várias áreas, mas não vão se livrar de atuar em todas as áreas, pelo menos no início do processo, né? Da enfatização das suas condições favoráveis dentro do seu empreendimento. Por exemplo, uma dificuldade encontrada por muitos novos empreendedores é a aquisição de crédito, por não possuírem um histórico relevante ainda, né? Mas isso é um processo que ele precisará passar. E devido ao tempo também da atividade, que podem encontrar muitas barreiras com relação a essa aquisição de créditos, investidores e até a captação e fidelização de clientes. Mas isso é tudo parte de um processo, né, de consolidação desse negócio. Então, quando a economia, por exemplo, esse ambiente externo, ele influencia dentro do ambiente interno. O ambiente externo, né, a gente vê ali a economia, a sociedade em si,
a concorrência, né? Então, quando a economia ela esfria ou a competição ela esquenta, uma pequena empresa iniciante, né, ou concorrente que atenda a um mercado desse nicho pode se ver com poucas opções de sobrevivência. Acaba afetando de alguma maneira o meu ambiente interno. Então, a atividade empreendedora, ela pode se dar da manifestação de alguns aspectos, tanto do ambiente econômico, somados a um comportamento individual. Ele acaba se tornando, acaba sendo a fusão tanto do ambiente externo quanto do ambiente interno. Toma-se como exemplo o dinheiro, que é um elemento crítico para os novos empreendedores. A gente tem noção disso, né? Então, às vezes, novos empreendedores têm ideias fantásticas e buscam esses créditos através do setor bancário, né? Acelerando assim a economia e através também de investidores, né? As criações das startups, já ouviram falar? As startups são ideias inovadoras de novos negócios que são financiados por investidores, né? Chamamos de investidores anjos e acabam se tornando sócios dessas empresas. Então vamos lá. Então, segundo Bachman e Snell, 2012, no começo do negócio, a mentalidade da empresa ela tende a ser de dedicação contínua sempre. Os empreendedores eles trabalham muito, prestam excelente atendimento, possuem divulgação boca a boca favorável e com isso, gradativamente, os negócios evoluem. Em contrapartida, sua remuneração é sempre baixa. Isso é uma realidade, tá, gente? E não condizem com a função, né? Com um papel que ele prega ali dentro e desempenha. Portanto, o crescimento gera novos desafios. E essa gestão, né, a gente consegue perceber a partir desse quadro aqui, ó, que são os desafios e as características de qualquer empreendedor. Eu tenho certeza que algum de vocês ali, no início do negócio, ou que pretende abrir algum negócio e que tem esse perfil empreendedor e que consiga utilizar a gestão empreendedora como uma estratégia, né, no âmbito da administração em si, vai conseguir se enquadrar e quem sabe até se preparar para isso. Então, o desafio é o crescimento. Quais as características desse crescimento? O crescimento ele deve ser feito com planejamento cuidadoso e um ritmo sustentável. O que é um ritmo sustentável? Sempre com o pé no chão, né? Olhando todos os pontos fortes, os pontos fracos, se implementando, se alinhando, buscando parcerias. Então, algumas empresas, elas precisam tomar decisões muito complexas na hora do crescimento, entre elas o aumento de preço, a contratação de funcionários qualificados e demissões de quem não apresenta um bom desempenho. Isso faz parte do crescimento, tá bom? Outro desafio são as dificuldades em delegar. À medida que os negócios crescem, os empreendedores muitas vezes têm dificuldades para delegar tarefas que estavam acostumados a realizar, tá? Isso é um desafio muito comum. Isso tarda o crescimento, a gente tem que descentralizar o poder, viu, pessoal? Pois ao invés de dedicar maior parte do tempo para prospectar novos negócios, o empreendedor está executando, então saia da parte operacional, ele está executando atividades operacionais, saia da parte operacional aí para quem está crescendo. Outro desafio, utilização de fundos de forma inadequada, característica. Na hora do fracasso ou da falência, muitos empreendedores jogam toda a desculpa para a falta de recursos financeiros disponíveis. É o que eu mais vejo isso no mercado, tá? Mas essa insuficiência, ela não significa verdadeiramente que foi a falta de recurso. Também pode caracterizar-se pelo mau uso desse recurso. Muitos empreendedores no início do negócio, eles tendem a desperdiçar muitos recursos com compra de equipamentos desnecessários, de produtos desnecessários, aluguel, espaços em endereços muito valorizados,
móveis, acessórios caros. Então, cuidado, pessoal, cuidado com a ostentação, tá? Cuidado com as métricas de vaidade, que isso não paga conta. Desse modo, eles usam incorretamente ou exerce um inadequado controle sobre os seus recursos financeiros. Portanto, a prática de limitação financeira, ela pode ser considerada uma vantagem gerencial. Então, tem que pensar muito bem no que você vai gastar nos seus processos, se há necessidade mesmo em gastar. Cuidado com as propagandas, né? Cuidado com a publicidade, cuidado com as desvantagens em comprar produtos que não são eficientes. Outro desafio, os maus controles. Devido ao grande volume de atividades executadas ao longo do dia, acabam não utilizando controles formais, cometendo dessa forma um erro crucial ao não praticar a sistemática, né? O que é isso? Padronização de manutenção de registro, taxar preços pela intuição, né? Não pelo que realmente vale o seu serviço ou pelo que realmente deve ser cobrado aquele produto. Isso pode prejudicar a obtenção da margem do lucro, que chamamos de margem de alavancagem de crescimento. Outros empreendedores, ofuscados pelo crescimento das vendas, eles deixam os controles patinarem, né? Podendo ter um impacto totalmente negativo no desempenho por excesso de confiança. E o correto é ser sempre crítico e estar sempre se perguntando: o sucesso, ele está atrelado a um só grande cliente realmente? Ou o produto ou serviço é modismo, podendo desaparecer a qualquer momento? Existem outros produtos e serviços similares? Estamos analisando as novas oportunidades e ameaças? Então levem essas perguntas para a vida de vocês, né? Como característica do desafio de maus controles. Outro desafio, a mortalidade. Uma medida de cautelas de longo prazo de sucesso de empreendedor é o que será feito no empreendimento após a morte, por exemplo, de quem fundou isso daí, né? Então, pode ser que não caiba a vocês, mas é interessante pensar e deixar, né, já desenhado no que será para os próximos, o desenhado para, por exemplo, para o dia que você não puder atender, mas você quer deixar aquilo acontecendo, né? Aquilo rendendo dinheiro também. Se você tem funcionários e o dia que você não puder estar ali, quer tirar um mês de férias, aqueles funcionários vão conseguir manter aquilo, né? Sem você ali, né? De uma maneira genérica, gradativa, mas você precisará dar a consequência, adequar essa sucessão, né? Para esse caso de mortalidade ou falta, né, por questões de doença ou de férias propriamente dito. Outro desafio também é a abertura de capital. Isso aqui vale para empresas de sociedade anônima que abrem patrimônio líquido para o mercado financeiro. Eu acredito que não se enquadra a nós aqui, tudo bem? Então vamos lá, para concluirmos, né? Esse quadro, ele é um quadro dos desafios para a gestão empreendedora. Ele foi adaptado, tá? Por Batman e Snell em 2012. E segundo Timmons, né? Citado por Dornelas, né? Que eu falei para vocês do livro. Existem 3 fatores essenciais para a existência do processo empreendedor. São eles. Primeiro, a oportunidade. O que é a oportunidade? Que deve ser avaliada para que se tome a decisão correta quanto à continuidade ou não do projeto que você tem em mente. Segundo, equipe empreendedora, que precisa atuar juntamente com o empreendedor para solidificar o projeto que você tem em mente. Por fim, os recursos.
Sua disponibilidade é uma condição sine. O que é uma condição sine qua non? Uma condição sine qua non é você tem tempo suficiente para se dedicar a esse processo empreendedor, né? Um modelo linear, um modelo sistêmico, perdão, um modelo não mais linear, e sim um modelo sistêmico para dar sustentabilidade em todas as etapas desse negócio, dos negócios, né? Então, esses recursos são muito mais direcionados à pessoa, às suas condições pessoais. Tudo bem? E essa figura, ela mostra a relação entre os fatores fundamentais, né, com o meio no qual estão inseridos. Business plan é o plano de negócio que você tem, a sua equipe, os recursos, a oportunidade, eles estão alinhados. Aqui existe por fora, né, a liderança pressionando, a criatividade, existem incertezas no ambiente externo, ambiguidade, a comunicação também, forças externas a todo momento, o mercado de capitais para grandes organizações que acabam pressionando. Tudo bem? Recapitulando aqui, alguns fatores eles se tornam fundamentais na construção de um processo para a gestão empreendedora. São eles: a oportunidade, que deve ser avaliada para que se tome a decisão correta quanto à continuidade ou não do projeto. Os recursos, cuja disponibilidade é uma condição para dar sustentabilidade em todas as etapas do seu negócio, que diz respeito à sua condição física e emocional. E a equipe empreendedora, que precisa atuar juntamente com o empreendedor, com a equipe como um todo, para solidificar o projeto. Então, a gestão empreendedora, pessoal, ela apresenta algumas características importantes com relação a este empreendedor. O empreendedor, ele é um gestor, porque ele gere recursos pessoais, materiais, né, financeiros. Ele vê a empresa como um sistema, né, um sistema aberto, como um todo, mas exerce atividade que nem todos os gestores, né, contemplam. Ele utiliza mais redes de contatos, ele cria um network. O que é um network? Rede de contatos. Ele tem muitos contatos, ele conhece muitas pessoas, né? Muitos empreendedores, eles têm essas parcelas de network, o que faz com que eles se sobressaiam. Eles sabem onde correr em casos de dúvidas ou em casos de algum empecilho, né, propriamente dito. Então, muitos empreendedores iniciantes conseguem estabilizar seus negócios, porém precisam ter estratégia para também se manter estável em ambientes hostis, principalmente no ambiente o qual estamos vivendo. E o gestor, por formação, atua mais calmamente, aquele gestor, né, de uma empresa, com os pés mais no chão, calculando sempre o risco. Esse gestor, ele já não está mais preparado para o mercado hoje. A gente não quer mais aquele gestor tradicional. A gente busca, né, um gestor mais ágil, né? A gente precisa de gestores mais ágeis. Já os empreendedores são mais ágeis, impulsivos, né, e gerenciam um risco em tempo real, né? A gente fala que eles são skilled and game. O que é o skilled and game? Eles colocam a pele a risco mesmo, né? Mas não os preveem e por isso não possuem estratégias para evitá-los. Então a gente precisa juntar um pouquinho do perfil de um gestor com o perfil do empreendedor. Alguns novos desafios ligados à gestão empreendedora são o crescimento, a necessidade de delegar, uso inadequado de fundos, controles inadequados, mortalidade e abertura de capital também, tá? Essa abertura de capital são para empresas grandes que abrem para o mercado financeiro, não se enquadra a nós. Com relação à mentalidade da empresa, no início do negócio, esta tende a ser
dedicação contínua. O que a gente tem que estar em mente? Que eu vou precisar sempre estar disponível. Eu tenho que simplesmente extinguir a ideia de ter um horário de trabalho. Eu vou entrar às 8 e sair às 5. Isso não existe mais para o empreendedor ágil, né? Então, isso não compete mais aos dias atuais. Com relação à mentalidade da empresa, no início do negócio, esta tende a ser de dedicação contínua. Os empreendedores trabalham muito, prestam excelente atendimento, possuem divulgação boca a boca favorável e com isso gradativamente os negócios evoluem. Em contrapartida, sua remuneração é sempre baixa no início, não condiz com a função ali, né, com o seu esforço, com sua energia, com o gasto de energia que ele coloca, né, ali dentro. Mas isso acontece a curto prazo, né? O que se espera com esse esforço, se esse esforço for de dedicação, de uma maneira estratégica, os resultados virão a médio e longo prazo. Então, alguns aspectos como o comportamento da inovação e o risco em baixa e alta escala, eles são fundamentais para realizar a análise do quanto um produto, né, seja ele um bem ou um serviço, ele é inovador e criativo dentro de uma matriz estratégica empreendedora, que é aquela matriz lá que eu mostrei para vocês aqui, ó. Essa matriz aqui estratégica empreendedora. Então, vocês têm que se enquadrar. Vamos ver onde você está. Eu tenho um alto nível de inovação, mas eu também tenho um alto risco. Então, peraí. Então, eu tenho um alerta ali de risco. O ideal é estar aqui com alto nível de inovação e um baixo risco. Então, eu tenho que ver onde eu estou errando aqui. Talvez eu estou investindo muito em inovação e não estou investindo, né, no controle desses riscos. Tudo bem? Bom, espero que tenham gostado. Aqui estão as fontes, né, as referências desse capítulo. E para hoje, né, para a aula de hoje e de sexta-feira, vocês vão me responder como trabalho bimestral essas questões. A próxima aula que nós tivermos, eu vou estar comentando as questões. Será só de comentário em relação às questões, tá? As questões vão da 1 até a 5. São 5 questõezinhas aqui, muito simples, tem tudo aqui. O capítulo é bem sucinto, bem pequeno, tá? Então, essa é a aula 1, né? O capítulo 3 e a aula 2, responder as questões. Muito obrigada, pessoal!